Olá, espírito consciente. Tudo bem com você? Aqui é a Anne. E a Thaís Cruz. Que bom ter vocês aqui com a gente. Queremos iniciar esse episódio com uma reflexão. Você acredita que a sua vida é resultado apenas das grandes decisões ou também das pequenas escolhas que quase passam despercebidas? Talvez o relacionamento mais importante da sua vida tenha começado porque você aceitou um convite de última hora, talvez uma frase dita por um professor na infância tenha influenciado a forma com que você se enxerga até hoje. Talvez uma conversa de apenas 5 minutos tenha mudado completamente a trajetória da sua vida. E se eu te dissesse que isso não é apenas uma coincidência, existe uma teoria científica que nos mostra que em determinados sistemas complexos, pequenas mudanças podem produzir consequências enormes ao longo do tempo. E talvez essa ideia nos inspire a olhar para a vida de uma forma diferente. Então, hoje nós vamos falar sobre uma das descobertas mais fascinantes da ciência moderna, a teoria do caos. Uma teoria que nos mostra que ordem e desordem não são exatamente opostos, que sistemas governados por regras podem apresentar comportamentos extremamente difíceis de prever e que a realidade pode ser muito mais sensível aos pequenos detalhes do que imaginamos. Sobre isso. Mas, afinal, né, Nick, o que é a teoria do caos? A teoria do caos começou a ganhar força quando um grande estudioso, meteorologista, Edward Lorenz, ele percebeu que pequenas diferenças nas condições iniciais de um sistema podiam produzir resultados completamente diferentes ao longo do tempo. E essa descoberta mudou a forma como a ciência passou a compreender diversos sistemas complexos, como o clima, por exemplo, que era o que ele estudava e trazia informação. Então, pense como se fosse um rio. Uma pequena pedra colocada por parte da nascente pode alterar levemente a direção daquele fluxo de água. No início, essa mudança é quase que imperceptível, mas lá na frente, quilômetros depois, o curso do rio pode estar completamente diferente, seguir um novo caminho. E muitos sistemas complexos acontece algo parecido. Então, pequenas mudanças no começo dos processos podem crescer ao longo do tempo e produzir consequências muito maiores do que a gente imagina. Em outras palavras, o sistema continua obedecendo às suas leis, início, meio e fim, né? E essa evolução vai tornando-se extremamente difícil de prever. Isso é o que traz, né, a teoria do caos. E a gente vai falar um pouquinho mais a fundo sobre isso, o que influencia na nossa vida, né? Exato, né, Thaís? Até é importante falar que esse assunto é de extrema importância porque é, teoricamente, uma das operações de como funciona o universo. Então vamos lá. Foi dessa compreensão que surgiu a metáfora, né, da teoria do caos. Vocês já devem ter ouvido falar o famoso efeito borboleta. Ao contrário do que muita gente imagina, ele não significa que uma borboleta provoca um furacão. Essa é apenas uma imagem criada para ilustrar uma ideia importante, em que sistemas complexos, pequenas alterações nas condições iniciais podem desencadear mudanças muito maiores ao longo do tempo. Então, quando a gente olha para a nossa vida, quantas vezes já dizemos, foi apenas uma conversa, foi apenas uma escolha, foi apenas um pensamento, mas será que foi apenas isso? Ou aquele pequeno acontecimento acabou colocando toda a sua vida em uma direção completamente diferente? Isso aí. E o mais interessante é que
essa sensibilidade às pequenas mudanças aparece em diversos sistemas da natureza. Ela pode ser observada no clima, como a gente já falou, até o próprio Edward trazia isso, nos ecossistemas, no funcionamento do nosso cérebro, nas nossas relações, né, com o nosso entorno. E isso mostra algo que é muito fascinante, porque muitos sistemas naturais são profundamente interligados, por mais que a gente não acredite ou não consiga ver isso, né? Por exemplo, a árvore depende do solo, o solo depende da água, a água depende do clima, e o clima depende de inúmeros fatores que interagem continuamente, dia a dia. E dessa forma, as nossas escolhas raramente afetam apenas a nós mesmos. Que é isso que a Nick traz, né, nas palavras dela. E essas acabam influenciando, então, as nossas relações, as nossas oportunidades, e muitas vezes as pessoas que fazem o nosso viver, né, transformam-se de uma forma que a gente nunca imaginou vê-las, não é, Nick? Exato, Thaís. Mas assim, o que tudo isso pode nos ensinar sobre a nossa vida? O importante é fazer uma distinção. Então, a teoria do caos, ela descreve sistemas físicos e matemáticos, mas ela também inspira uma reflexão muito interessante sobre a nossa experiência aqui, a experiência humana, né? Imagine uma criança, por exemplo, que escuta durante anos. Você nunca vai conseguir. Você é um perdedor. Aquela frase dura apenas alguns segundos, mas ela pode vir a se transformar numa crença. E a crença dessa criança vai influenciar as suas escolhas, e as escolhas vão moldar a sua autoestima. A autoestima, consequentemente, influencia os relacionamentos, a profissão e a forma com que aquela pessoa vai enxergar o mundo. Aí, 40 anos, né, depois, ela acredita que a sua vida foi determinada pelo destino. Mas talvez uma pequena experiência lado do início da trajetória. Não porque tudo tivesse escrito, mas porque as nossas experiências, elas vão sendo construídas pouco a pouco, a forma com que a gente percebe a nossa realidade. E quando a gente olha para trás, a gente percebe muitas dessas transformações foram super importantes e elas nasceram desses acontecimentos aparentemente pequenos. Muitos deles, além de moldar, né, tudo isso que tu falou, que tu trouxe, também vão mudando a nossa trajetória e vão gerando traumas, né? Então, cada escolha abre possibilidades, inevitavelmente fecha outras, né? Nem toda pequena decisão produzirá grandes mudanças, e isso que a Nicole trouxe da criança é um exemplo. Mas algumas delas também podem alterar completamente o rumo da nossa história. E quase nunca a gente consegue perceber isso no momento em que elas acontecem. Então, existe um ponto legal, né, da teoria do caos, que é isso, que não diz que o universo é desorganizado, na verdade ele mostra justamente o contrário, que existem padrões, leis, então o universo é organizado, existe um fluxo, né, e isso vai gerar hã, s consequências, uma linha de viver que está conectada a essas leis, por isso se fala também nas leis herméticas, né, que a gente já trouxe aqui nos nossos episódios, porque talvez aquilo que muitas vezes chamamos de acaso seja, em parte, o resultado de inúmeras relações que simplesmente não conseguimos mais observar ao mesmo tempo. E essa reflexão nasce da ciência, vê que é tão interessante, às vezes a gente: "Ah, é coisa da nossa cabeça", não, tem ciência, tem toda uma estrutura por trás, né. E isso faz com que nos convida, né, a olhar a vida de uma forma mais humilde e também mais desperta, né, mais consciente. Exato. Quando eu comecei a pesquisar sobre essa teoria, a gente foi estudar sobre o universo, eu vejo que tem uma questão profundamente escondida nessa teoria. Porque assim, nós passamos hoje boa parte da nossa vida tentando controlar as situações, controlar as pessoas, Putz, tudo. Planejando, calculando, tentando eliminar todas as incertezas.
Só que a ciência, ela nos mostra algo importante, que esse controle absoluto, ele não existe. Existem variáveis que jamais nós vamos conseguir conhecer completamente. E isso não é para gerar medo, né? E sim gerar consciência. Porque se nós não podemos controlar tudo isso que acontece, a gente pode escolher como nós vamos agir diante daquilo que a vida nos apresenta. E isso não significa que a gente vai desistir do nosso planejamento, né, Nick? Significa a gente compreender e olhar os limites, né, que essa previsão nos traz. Então, existe uma frase atribuída até a um filósofo, não sei se o pessoal já ouviu aí, é o Soren Kierkegaard, que ele diz o seguinte: a vida só pode ser compreendida olhando para trás, mas deve ser vivida olhando para frente. Então, curiosamente, essa reflexão conversa muito bem com aquilo que a teoria do caos traz e nos mostra, que muitas vezes nós conseguimos perceber esses padrões depois que eles já aconteceram. Porque quando a gente está vivendo a situação, a gente está conectada naquele momento, está naquele momento presente, que é o ideal, né? Que a gente esteja conectado no momento presente, a gente não consegue enxergar todas essas possibilidades que estão sendo construídas a partir das nossas decisões, dos nossos movimentos, né, em relação àquela situação que a gente está passando. Me lembrou, Thaís, de um exemplo que uma vez um terapeuta me falou. Eu estava muito apegada com uma situação do passado e ele me deu o exemplo de um carro. Ele falou assim pra mim: tu tem que pensar que tu tá no controle da tua vida, da mesma forma quando tu entra dentro de um carro. A gente tem o retrovisor. Olha o tamanho do retrovisor e olha o tamanho, né, do vidro da frente para você olhar para frente, naquilo que está acontecendo no momento e não para ficar olhando para trás. Se a gente ficar olhando para trás, a gente Boa, tá no carro. E eu nunca mais me esqueci desse exemplo e foi exatamente isso que tu trouxe nessa fala. excelente. Então, talvez, né, seja justamente por isso que tantas mudanças importantes começam de uma maneira discreta. Um elogio pode fortalecer a autoestima. Uma leitura pode despertar uma nova profissão. Um sim pode iniciar um relacionamento. Da mesma forma que um não pode abrir um espaço para um caminho. Hum, Então, um pedido de desculpa pode restaurar uma família. Então, são vários os fatores. Importante é saber que, no momento em que esses acontecimentos ocorrem, eles parecem pequenos, mas ninguém consegue prever até onde essas consequências vão chegar. Isso, a gente, abrindo um parênteses, traz também o pensamento, né, de como é importante também a gente não julgar o outro, porque a gente nunca sabe o que aconteceu, né, aquela criança que tu trouxe como exemplo, né, que daqui a pouco teve aquele sentimento que gerou aquele comportamento, aquele formato, né, de viver um trauma. Então, talvez uma das maiores reflexões que essa teoria possa despertar na gente seja essa, da gente passar boa parte da nossa vida esperando grandes oportunidades, e às vezes a gente ignora as pequenas atitudes, né, a gente vai esperar sempre as grandes transformações, enquanto repetimos os mesmos hábitos, esperando, né, o grande finale, e às vezes não é isso, né, tá nas pequenas atitudes, nessas pequenos gestos, no, como tu disse, o sim, o não. Então, enquanto a gente deixa passar pequenas intuições, por exemplo, esses pequenos gestos de gentileza, pequenas oportunidades de crescimento todos os dias, né, as grandes mudanças talvez não aconteçam, ou não aconteçam de uma única vez, né? Talvez elas sejam construídas silenciosamente, porque a gente vai construindo pouco a pouco essa caminhada. Então, por exemplo, como traz a natureza de novo, né? Uma grande floresta ela cresce, mas ela começa num pequeno broto, que tem a raiz, que tem a gotinha d'água, e um dia depois do outro aquilo tudo vai se desenvolvendo. E assim a nossa vida é, na verdade, né? Porque muitas transformações começam quando algo aparentemente pequeno muda de direção. E isso vale para quando a gente faz nosso olhar para dentro, o nosso autodesenvolvimento, que a gente vai despertar
e vai abrir a nossa consciência. Por isso que a gente traz também isso, né, do autodesenvolvimento, vai despertando a nossa consciência e a gente consegue ficar mais lúcido para todas essas situações e esses exemplos que a gente trouxe, né. Exato, isso é na aquilo que a gente fala, da forma que sente, tudo influencia. Mas assim, para mim, a maior lição que a gente pode levar da teoria do caos é essa, que nós não precisamos controlar tudo para influenciar o futuro. Pequenas ações importam? Claro que importam. As nossas escolhas, as nossas palavras, mas em temas complexos, né, como a falando do universo, nunca sabemos até onde essas consequências podem chegar, né? Por isso a importância desses pequenos gestos, dessa conscientização, né? Porque tudo vai refletir uma coisa na outra. É aquilo que a gente traz aqui. Tudo está conectado, né, a nível de energia. Então, o mais bonito disso tudo é perceber que ninguém consegue medir completamente esse alcance de um ato realizado com consciência. Então, muitas vezes, né, a gente se questiona: será que eu estou mudando o mundo? Mas o questionamento certo deveria ser: que tipo de ondas minhas escolhas estão criando ao meu redor? Porque lembre-se, nós somos os co-criadores da nossa realidade. Isso aí, e talvez seja justamente aí que a ciência e a espiritualidade possam dialogar, né, Nick. Não porque uma comprove a outra, mas porque ambas nos lembram da importância da consciência. Né, na espiritualidade a gente aprende, que pensamentos, emoções, palavras, as nossas ações, elas moldam a forma como vivemos, como tu trouxe, a gente cocria a nossa realidade. E a ciência, por sua vez, ela acaba mostrando que muitos sistemas complexos, quando há pequenas mudanças, produzem consequências muito maiores do que a gente imagina. Então, não são caminhos, tão diferentes assim, eles estão correlacionados, né. Então eles acabam nos convidando a viver com mais presença, mais responsabilidade e mais atenção às nossas pequenas escolhas do cotidiano. Porque um pensamento influencia a emoção, isso também a gente já trouxe aqui, e a emoção influencia uma escolha, que vai também mudar, influenciar o nosso campo vibracional, e assim por diante. Então, cada escolha, ela vai fortalecer um hábito, e os hábitos, pouco a pouco, eles vão construindo quem a gente vai se tornando, quem a gente quer ser, como a gente quer ser. E talvez o verdadeiro despertar não aconteça de novo num grande evento. Ele vai ser um pouquinho hoje, um pouquinho mais amanhã, eu tomo mais consciência, eu vou mudar as minhas decisões, eu vou olhar para o outro diferente, vou olhar para aquilo que ninguém está olhando, e vou continuar cada dia mais crescendo e evoluindo, né. Exatamente. E se esse episódio fez olhar para a sua vida de uma forma diferente, fica disponível para compartilhar com alguém, porque talvez essa simples atitude seja o início de uma conversa que desperte uma nova forma de pensar. E quem sabe inspire a transformação que hoje a gente ainda não consiga imaginar. Verdade. Então, que vocês nunca subestimem o poder das suas palavras e da palavra de incentivo, de um gesto de gentileza ou de um recomeçar. Nem das pequenas escolhas que se fazem todos os dias, porque muitas vezes são elas que silenciosamente constroem a maioria dos nossos capítulos da nossa história. Ficamos por aqui, até o próximo episódio. Um abraço e até mais!